Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando bem? Eu não consigo acostumar com esse delay da página. Mas deem um feedback aí se vocês estão me escutando bem, se vocês estão conseguindo me escutar. Que bom. Que bom. Vamos aguardar uns minutinhos aí, esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho. Lembrando que no próximo domingo, agora nós teremos culto, ceia do Senhor, 10 horas da manhã. Será transmitido pelo Facebook, pelo YouTube. Então não perca, se junte com a sua família e vamos ceiar juntos, separados, mas juntos, né? Que bom. Tá todo mundo bem? Todo mundo, graças a Deus, sendo sustentado aí pelo Senhor. Então vamos. Logo, logo a gente começa, tá bom? Dá mais alguns recados. Enquanto isso, segunda-feira nós temos a reunião das mulheres, né? Só para elas. Então, se você quiser participar da reunião da comunidade, você está convidado, convidada, né? A participar. Entre em contato com a gente, que a gente passa aí as diretrizes para você participar com as irmãs da comunidade. Sábado nós temos reunião dos jovens, né? Eles estão estudando a Bíblia. Eles se reúnem, compartilham o coração também. Então, jovens, participem, tá bom? Participem aí, porque é importante para vocês, né? Vocês estão separados aí, estão presencialmente separados, mas estejam juntos virtualmente, né? Estejam juntos aí com o coração um ligado ao outro, tá bom? Então é importante para vocês, para que vocês se mantenham aquecidos, né? Assim como nós, né? Todos nós aqui na quinta-feira, no domingo, escutando a palavra de Deus, escutando um estudo, às quintas-feiras aqui, às 19h30, né? Às 7h30 da noite. Então, esteja participando com a gente, nós sempre teremos uma palavra edificante para a sua vida, nós sempre teremos aí uma palavra do Senhor para você, tá bom? E as quintas-feiras, na verdade, é um estudo, mas a gente faz uma coisa mais leve, né? Um bate-papo, tá bom? Então, esteja participando aí, vai ser bom para você. Tá? Se você chegou aqui na página, nós temos aí, se você procurar aí na nossa página, nós temos os estudos, nós temos todos os vídeos, assista desde o início. Nós estamos estudando o livro A Luta, né, de John White. Então, tem sido muito bom, né, tem sido muito proveitoso. E é bom, né, crescer juntos aí, aproveitando esse momento que nós estamos separados, mas juntos com o coração. Tá bom? Guardando mais um minutinho, a gente já começa. Tá? Bom, vamos lá, deixa eu ver se eu estou mais esquecendo de alguma coisa. Pessoal, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, por favor, me lembra aí nos comentários, tá bom? Vai me lembrando aí, vai dando Sérgio, Ademar, né? E se Deus quiser, meus irmãos, logo, logo nós estaremos juntos aí presencialmente, novamente,
Vamos ver o que Deus faz, vamos ver o que Deus fala conosco. Creio que Ele tem se movido em relação a isso, mas vamos aguardar o que Ele tem para nós. Bom? Bom, queridos, já passaram 7 minutinhos. Vamos começar o nosso bate-papo, né? A nossa conversa, o assunto dessa noite. Só que antes vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar aí diante de Deus. Acho que a gente precisa esvaziar o coração, esvaziar a nossa mente e deixar que o Senhor fale conosco, deixar que o Senhor se mova nas nossas vidas. Feche os teus olhos aí na sua casa, no seu lugar. Pai amado, nós te agradecemos, a Deus, por esses momentos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai amado, pelo dia que nós tivemos. E, Pai, nós te pedimos agora que nesta noite o Senhor venha falar conosco, Senhor. Nós nos colocamos à tua disposição, Senhor, para o Senhor falar aos nossos corações, ó Deus amado, para trazer transformação à nossa vida, Pai. Desde já nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Pai, pela essa oportunidade que nós temos. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amados, vamos lá. O assunto hoje é bem interessante. Bem interessante, né? Nós vamos estudar o capítulo. Nós estamos estudando um capítulo que ele vai falar sobre vendedor de Cristo. Pois é, né? E ele começa o capítulo ele começa com uma pergunta bem interessante. Nós temos falado nesses dias a respeito de testemunho, né? O autor ele trata do livro a respeito ele usa a metáfora das placas de sinalização, né? Que nós, como testemunho vivo, né? Nós como testemunhos, nós somos como placas de sinalização que nós vamos levando até Cristo. Então, que a nossa vida é essa. E nós vamos iniciar lendo o versículo chave, né? O versículo chave desse nosso estudo, né? Desse nosso capítulo. Tá? Então, o versículo ele é Atos 1, de 4 a 8, mas eu vou ler somente o versículo 8 nessa noite, tá bom, meus queridos? Então, venham aqui comigo. E está escrito assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E eu quero frisar bem, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Bom, o assunto é testemunho. O assunto que nós temos falado é sobre testemunho. E o autor ele começa com uma pergunta bem peculiar. E ele fala o seguinte: como se dá um testemunho? Vamos parar para pensar? Como se dá um testemunho de Cristo, da vida cristã? Como se dá um testemunho do Evangelho do Senhor? Como que nós testemunhamos Cristo? Vamos parar um pouquinho e tentar analisar essa situação, e é o que a gente vai fazer hoje. Tá? Vou tentar ser bem breve. A princípio, eu quero falar para vocês o que não é o testemunho. O que não é um bom testemunho. Tá? As pessoas elas utilizam de várias técnicas, principalmente técnicas de mercado, por incrível que pareça, né? Como se estivessem vendendo Cristo, como se estivessem vendendo um produto. E, na verdade, não é isso. Isso não é interessante para o meio cristão, não é interessante para Cristo, não é interessante para a vida cristã, não é interessante como testemunho, porque isso é só mais uma técnica, isso é só mais um ponto. Então, eles estabelecem a vida cristã, se estabelece a vida cristã como uma relação mercadológica, uma relação de mercado, né? Uma relação de compra e venda, né? Olha, eu apresento o meu produto é assim, e você compra do jeito que está. Só que Cristo não é um produto. O Evangelho não é um produto. Ele não foi feito para um meio, não foi feito para
com o propósito de ser vendido, né? Ele não tem uma técnica específica para isso. Tá? Então, o erro maior de tudo isso, o erro maior dessa apresentação, como as pessoas se colocam para testemunhar Cristo é essa. É o principal, é achar que Cristo é um produto. E quando a gente entra nesse erro, a gente entra nesse engano, na verdade, né? A gente começa a cair em erros sucessivos. O primeiro erro sucessivo é quando a gente começa a trabalhar com Cristo como um produto e eu começo a moldar um evangelho como se eu estivesse moldando um produto a um nicho de mercado. Né? Então eu tenho que pegar o evangelho, eu tenho que preparar o cristianismo de uma forma que aquele nicho ele aceite, mas eu não vou simplesmente adaptar a minha comunicação para isso, não. Na verdade, esse contexto ele fala que eu estou mudando o produto, né, para que ele seja aceito. Ou seja, eu estou mudando o evangelho para que o evangelho seja aceito. Isso é falácia, isso é distorção bíblica, isso é... A gente cai num erro muito grave em relação a isso. Então, o evangelho ele não pode ser modificado. O evangelho é o evangelho, ele é vivo. Jesus ele não pode ser mudado. Ele é o que é. Cristo ele não pode ser mudado, ele é o que é. E a gente faz isso, eu falo, o cristão em si, né? A gente começa a cair nesses enganos, começa a cair nesses erros, porque a gente quer atender expectativas. A gente se coloca para querer atender expectativas de uma outra pessoa. Expectativas de um público-alvo, expectativas daquele que está me ouvindo. Então, eu preciso suprir necessidades, eu preciso atender a uma necessidade daquele que está me ouvindo na hora que eu vou expor o evangelho, então na hora que eu simplesmente vou falar algo da minha vida. Então eu preciso falar que o evangelho ele é 1000, ele é 100% e na minha vida ele fez maravilhas, ele fez grandes coisas. Isso é fato. Cristo fez grandes coisas, mas até que ponto a gente precisa preencher, a gente precisa falar algo que não aconteceu conosco ou que não está na Bíblia. Até que ponto nós chegamos a isso para que o evangelho seja aceito ou para que o evangelho seja amigável àquele que está nos ouvindo ou amigável àquele que está recebendo uma mensagem. Até que ponto? Até que ponto eu vou falar que eu sou um super crente, né? Que eu não passo por problemas, eu não tenho erros, né? Que nada me afeta, nada me abala, porque eu tenho que mostrar para o mundo, eu tenho que mostrar para alguém que eu sou sempre... porque Deus está agindo na minha vida, não, porque Deus ele é fiel. Meu irmão, Deus é fiel nas nossas falhas, Deus é fiel nas nossas dificuldades, Deus é fiel em todo momento. A gente não precisa inventar uma história, a gente não precisa mentir, nós não precisamos fazer isso. Em hipótese alguma. Pelo contrário. Muito pelo contrário. E aqui eu quero deixar claro o seguinte, não confunda adaptar o evangelho com forma de comunicação. Com comunicar de uma forma mais clara para determinadas pessoas. Por exemplo, não confunda eu ter que mudar o evangelho, ser um evangelho permissivo, né? Um evangelho que, vamos dizer, liberal, né? Que Deus me perdoe essa palavra, mas para que alguém seja amigável ao evangelho, não confunda isso com um linguajar ou uma forma de apresentar o evangelho, né, mais atual, mais moderno, por exemplo, para falar com os jovens. Tá? Então, não confundam. Por favor, não confundam. Não é isso. O que eu estou falando aqui são táticas
onde a gente muda um produto, onde a gente muda o contexto da nossa vida, onde a gente muda aquilo que está sendo apresentado, a gente muda o conteúdo, em vez de simplesmente melhorar a embalagem. Tá? Então, isso é técnica de mercado que jamais a gente pode aceitar no meio cristão. E a gente precisa romper com isso. A gente precisa romper com isso. E sabe, meus irmãos, muita gente faz isso sem saber. Muita gente faz isso achando que está fazendo bem e não está. Sabe por quê? Porque está fazendo uma projeção. Está projetando um cenário ideal, está projetando um cristianismo, uma vida ideal, uma vida de cristão ideal, que não é verdadeira. Está projetando uma vida, né, que não é a vida que ele vive. Está projetando um evangelho que não é o evangelho dito por Cristo. Amados, vamos perceber uma coisa. A partir do momento que a gente romper com isso, a partir do momento que a gente entender que isso acontece, e acontece muito nas nossas vidas, no nosso meio, né, no meio cristão, acontece muito, principalmente quando nós somos mais jovens na fé, né, que a gente está começando a caminhada, e não só jovens, né, os mais antigos também, que a gente está na caminhada e fala, não, opa, ó, começam as comparações, né? Opa, aquele outro lá tá indo bem, né? Opa, eu tô indo bem também, eu tenho que ir bem também. Então, se alguém me perguntar se eu tô triste, não, eu tô alegre, quebrado por dentro, não, eu tô feliz. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não, meus amados. Não. Deus te levanta no momento da sua fraqueza. Você não precisa estar sorrindo o tempo todo. Saiba que você tem limitações, saiba que você é ser humano, que você vai passar por dificuldades. E é com o auxílio do Senhor, é com o auxílio do Espírito Santo que nós vamos conseguir superar cada momento de dificuldade e cada momento de transformação das nossas vidas. E é isso que eu queria falar para você nesse momento. Nós precisamos ser vitrines e não espelho. Então pensa o seguinte: não se preocupe, tá? Não se preocupe se a pessoa que está te olhando, ela quer ver na sua vida algo fenomenal, enquanto Deus está fazendo uma transformação na sua vida um pouco mais lenta. Ou não, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer esperar o momento certo para que coisas aconteçam na sua vida. Então aguarde, espere um momento, viva um cristianismo simples. Viva o cristianismo, não o cristianismo, mas o cristianismo de forma simples. Viva a simplicidade. Você não precisa inventar. Deixe que as pessoas vejam a transformação de Deus na sua vida. Permita, porque às vezes a gente acha que contando histórias, inventando, que nós vamos alcançar vidas. Não, Deus às vezes quer usar a transformação que Ele está fazendo na sua vida, que as pessoas vejam a transformação que Ele está fazendo na sua vida, com os seus erros, com as suas falhas, para que elas possam olhar para você, olhar para a sua vida e ver Cristo trabalhando, de ver o Espírito Santo agindo. É mais impactante. É mais impactante ver essa transformação. É mais impactante para as pessoas, é mais impactante para o mundo, para aqueles que estão em volta de nós, se nós simplesmente vivermos, testemunharmos com a nossa vida. É mais impactante. Então saiba o seguinte, que muitas das vezes, ou seja, muitas das vezes não, eu vou falar que todas as vezes, todas as vezes, Cristo, Ele espera que você simplesmente viva um cristianismo vivo. Parece redundante, mas não é. Então ele espera isso de nós. É isso que ele... É isso. É simplesmente isso. Então, meus amados, quando a gente perceber isso, então a gente começa a dar um passo para a nossa liberdade. Mas, Marcos, espera aí, eu conheci Jesus, então a gente está dando passos para a liberdade, sim.
palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. E conforme nós vamos descobrindo, conforme nós vamos nos relacionando com Deus, nós vamos aumentando esse grau de verdade. Né? Nós, às vezes, nós nos aprisionamos a pequenas coisas. E essa é uma delas. Quando nós ficamos aprisionados às expectativas das pessoas, né? de querer suprir a necessidade de alguém, nós estamos presos. Nós estamos presos ao pecado da mentira, ao pecado do engano. Então nós não precisamos disso. Cuidado, isso é um risco muito grande. Isso é um risco muito perigoso. Meu irmão, viva simplesmente a sua vida. Viva simplesmente a sua vida cristã. E outra, não é através de forçação de barra, não é através de encheção de cabeça, né? Encheção de ouvido. Não adianta você ficar falando o tempo inteiro de algo que você não vive. Então, espera, deixa Deus transformar, deixa Deus se mostrar através da sua vida. É claro, quando houver o momento certo, com sabedoria, né, nós precisamos falar, realmente, nós precisamos falar de Cristo. Mas espera o momento certo, espera o momento ideal. Você não precisa inventar uma história, você não precisa montar uma situação para isso. Deixe Deus agir. Deixa Deus ser Deus. Tá bom? E é o seguinte, você imagina quando uma pessoa olha para você, uma pessoa que está passando as mesmas dificuldades que você, e vendo transformações, por exemplo, na minha vida, vou falar, na minha vida, vendo transformações na minha vida, é uma vida, meu irmão, todos nós somos falhos, todos nós temos nossos problemas, nós não somos perfeitos. E nas nossas imperfeições as pessoas podem ver Cristo, elas vão ver Cristo. Então você imagina o impacto de alguém que tem os mesmos defeitos, os mesmos problemas, vendo que Deus trabalha na sua vida, o que ela não pode fazer? Como ela não pode ser tocada e ser levada a Cristo através dessa transformação, através da observação da sua vida, através da observação de um cristianismo vivo. Isso é mais forte, isso é mais potente. E, meu irmão, o início sempre é difícil, o meio também é difícil e o final também é difícil. Viver uma vida saudável cristã, né, ela exige relacionamento com Deus, e muitas vezes a dificuldade está em nos quebrarmos, em quebrar as nossas vontades, em superar as nossas limitações. Mas aí eu estou falando de atitudes e não de máscaras. Primeiro tome uma atitude, primeiro deixa Deus trabalhar. E depois mostra ao mundo o que Deus fez na sua vida. Tá bom? E, queridos, eu quero falar o seguinte. Viver a vida cristã com simplicidade, ela te liberta da projeção egocêntrica que as outras pessoas têm sobre as nossas vidas, e a gente não vai suprir mais as expectativas das pessoas. A gente começa a suprir as expectativas de Deus. É dele que nós precisamos suprir as expectativas. E sabe como nós suprimos essas expectativas? Não é forçando a nossa vida, é nos relacionando com Ele e permitindo que Ele nos transforme a cada dia. A cada dia. A cada dia. E eu quero ler com vocês um versículo. Está lá em Lucas 8, de 16 a 17. Ele fala assim: ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou a coloca debaixo da cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Aí aqui está o versículo que é o mais importante. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E, amados, isso é tanto um verdadeiro evangelho, uma verdadeira vida cristã, quanto uma vida de mentira, uma vida de falsidade. Elas serão expostas à luz. Então, não adianta correr, não precisa forçar a barra. Viva a vida que Deus te deu. Permita Cristo trabalhar na nossa vida. Permita, e você vai viver uma vida muito mais simples, uma vida muito mais saudável, uma vida cristã realmente
fundamentada. Se nós observarmos, quando Jesus fala sobre a parábola, né, que ele está contando sobre a casa, né, a casa construída sobre areia. Quando ele fala sobre as fundações, vamos prestar atenção. As fundações de uma casa, o alicerce de uma casa, quando você começa a construir, você não vê. Ela é que sustenta a casa. Ninguém vê esse alicerce. Ele está por baixo da terra, ele tá escondido. Mas é isso que segura a casa. Não é o que aparece. O que aparece pode desmoronar se não tiver um alicerce, se não tiver uma base. Então, permita que a vida cristã seja essa base na sua vida, para que aí sim, conforme Cristo vá construindo as paredes, vá subindo as paredes, vá colocando a janela bonita, vá colocando uma porta bonita, aí as pessoas elas vão ver naturalmente na sua vida. Vão ver naturalmente na minha vida que nós estamos em constante transformação. Tá bom, meus queridos? Essa é a palavra que eu queria trazer para essa noite. Então, tenha em mente que testemunhar não é simplesmente projetar uma vida, projetar um cristianismo que não existe. É mostrar algo que é real. Ser testemunha de Cristo, levar o Evangelho, é isso. Mostrar, né, ser luz, é isso. Ela vai ser exposta, querendo você ou não. Ela vai trazer luz às pessoas, querendo você ou não. Você fazendo uma exposição ou não, ele simplesmente vai mostrar a sua vida. A sua vida será realmente uma vitrine. Independente da sua vontade, independente da minha vontade. As pessoas vão nos olhar, vão olhar para a sua vida e vão ver Cristo agindo em si. Tá bom? Queridos, então, Deus abençoe. Vamos fechar os nossos olhos. Eu creio que essa é uma palavra que é uma palavra libertadora. É uma palavra simples, extremamente simples, mas que traz muita luz, porque nós caímos sempre nesse engano. Nós caímos sempre nessas falhas. Principalmente quem está aí há muito tempo no Evangelho, então, também cai nessas falhas. Então, isso não é desmérito de ninguém. O que nós precisamos é simplesmente prestar atenção, somente prestar atenção naquilo que nós fazemos quando vamos apresentar um Evangelho, quando nós vamos apresentar Cristo. Tá bom, meus amados? Vamos fechar os nossos olhos, rapidamente. Pai amado, obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Pai, por essa palavra, Deus, que nós compartilhamos nessa noite, Senhor. Senhor, que nós possamos, Deus amado, ser livres dessas amarras, ser livres do engano, Pai amado. E que nós possamos viver um verdadeiro evangelho, Pai. Uma verdadeira vida cristã, Pai. Que nós possamos, sim, Pai amado, viver uma vida pautada, Deus amado, e fundamentada, Deus amado, num verdadeiro cristianismo, Pai. Ajuda-nos, nos auxilie, Pai, nessa jornada. Nos auxilia, Deus amado, nos dando entendimento, Pai, e nos fazendo relacionar cada vez mais com o Senhor, Pai. Acende a chama no nosso coração. Senhor, que nós possamos estar a todo momento ligados ao Senhor, pensando, Pai, no Senhor, Pai, nas coisas boas, nas coisas do alto, Pai, nas coisas que vêm de Ti, Pai. Nos auxilia, Deus. E, Pai, nos capacita-nos, Pai, a cada dia para uma transformação verdadeira contigo, Pai. Obrigado a Deus, que nós possamos ser luz, assim como o Senhor, Pai, é luz para todos nós, Pai. Desde já, nós te louvamos, agradecemos em nome de Jesus, a Deus. Amém, Pai. Amados, deixa essa palavra aí para os irmãos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bem proveitoso para a sua vida. Foi muito proveitoso para mim. Abriu bastante os meus olhos. Às vezes a gente cai em falácias e que a gente possa viver aí uma plenitude, tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês, vocês tenham uma semana aí abençoada, tá bom? Que nós possamos ser aí luz aí no nosso caminhar, na nossa jornada, tá? E não se esqueça então, domingo, nós temos a nossa ceia, tá? 10 horas da manhã, vamos nos reunir e vamos cear juntos
através da internet, mas juntos. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, seja abundantemente abençoado e tamo juntos. Até mais.